Graça e paz, queridos irmãos. Podem tomar assento, aqueles que estão de pé. Privilégio, mais uma vez, adorarmos ao Senhor juntos. É muito bom, não é? Você consegue imaginar como é que vai ser lá na glória? Esquecidos do tempo, porque nós estaremos na eternidade, na presença daquele que nós tanto desejamos encontrar, completamente livres para adorá-lo. Eu sonho com esse dia. Alguém mais sonha com esse dia aqui? Amém, amém. Obrigado a essa banda que nos conduziu em louvor. Todos nós temos um desses no bolso ou na bolsa. E as tecnologias vão cada vez mais se superando. Outro dia eu estava com um amigo e nós estávamos numa piscina e ele pegou aquele celular novo, brilhoso dele e mergulhou o celular dele. Eu confesso que meu coração disparou na hora. Mas aí, amostrado como era, ele depois disse assim, é a prova d'água. Eu falei, eu nem teria coragem de experimentar. Não sei quantos de vocês são familiarizados com tecnologia, mas eu não sou um cara muito tecnológico. E eu uso muito poucos recursos que eu disponho no meu aparelho de celular, tão poucos, que eu nem me sinto tão tentado a comprar os novos modelos. Eu não sei se alguém se identifica com isso. Você dispõe de muitos recursos, mas usa bem pouco deles. Por que eu estou falando sobre isso? É porque eu tenho a impressão de que na vida cristã nós poderíamos desfrutar de muito mais, mas aproveitamos muito pouco, especialmente do Espírito Santo. Nós somos o povo mais feliz da terra, nós temos a maior de todas as convicções, a eternidade, nós temos a promessa da companhia do próprio Deus no Espírito Santo em nós, mas ainda assim nós vivemos de uma maneira muito medíocre. A minha pergunta para você é, se eu estivesse na sua frente hoje e lhe perguntasse qual foi a sua última experiência com o Espírito Santo, do que você me diria? O que você sabe acerca do Espírito Santo? Quais são as suas convicções? Qual o grau de intimidade que você tem com o Espírito Santo? Sabe, dentre as três pessoas da Trindade, certamente o Espírito Santo é o mais negligenciado de todos. É aquele que está à nossa disposição, mas nós não desfrutamos muitas vezes desse privilégio. Temos um conselheiro, um ajudador, mas vivemos muitas vezes como órfãos, como se estivéssemos sozinhos. Eu estava pensando, inclusive, sobre o credo apostólico, tão bonito que é. E nas igrejas mais tradicionais, as pessoas valorizam mais os credos. Nós talvez precisássemos ler juntos o credo apostólico qualquer dia desses. Mas é interessante que ele inicia dizendo assim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele fala sobre o caráter criador de Deus. Aí ele vai para a pessoa de Jesus Cristo. Seu único filho, nosso Senhor, nasceu de uma virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos, de onde virá, de onde veio, está conosco, e há de julgar os vivos e os mortos. Não é bonito isso? É o caráter redentivo de Jesus. É o caráter daquele que venceu a morte, que nasceu humildemente, mas que tem todo o poder. Aí a próxima expressão é sobre o Espírito Santo. E aí o credo é bem econômico, porque diz só assim, cremos no Espírito Santo. Ponto final. Daí para frente fala da igreja, fala das nossas outras teologias, mas se fala muito pouco do Espírito Santo. É o Deus esquecido. O Deus mais disponível e esquecido. Esse Deus que está entre nós. Alguém crê que o Espírito Santo está entre nós? O Deus que está em nós. Alguém recebe essa palavra? Mas ainda assim, esquecido.
não sei se você entende, mas Jesus fez o que fez no Espírito Santo. A Trindade nunca se separou. Nunca foi o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo. Outro dia uma pessoa escreveu na nossa rede social: olha, eu não entendo esse negócio de Trindade. Aí uma pessoa da nossa comunidade, bem intencionada, disse assim: é simples. É assim, primeiro era um Deus, aí depois esse Deus se transformou num homem chamado Jesus, e depois que esse Jesus foi, ele voltou como Espírito, e pronto, está com a gente. Parece engraçado, mas esse é um raciocínio muito antigo. Talvez uma das primeiras heresias sobre a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, juntos, desde sempre. Na criação de todas as coisas. O plural, façamos. E antes de tudo acontecer, o que havia? Havia o Espírito pairando sobre a face das águas. O Espírito sempre existiu. O Espírito foi o Criador. Nós somos pó, mas nós também somos sopro. E esse sopro é o sopro do simbolismo do Espírito Santo. Por isso, queridos irmãos, nessa série de mensagens, nós precisamos buscar o Espírito Santo, entender quem é o Espírito Santo e usufruir do grande privilégio de ter o Espírito Santo à nossa disposição. Na minha adolescência, eu li um livro, do qual hoje eu discordo de muitas coisas, mas até das coisas que a gente discorda hoje, a gente tira boas lições. E o título do livro era Bom Dia, Espírito Santo. E ele me ensinou uma coisa, dentre tantas heresias que esse livro tem, uma é verdade. Jesus é uma pessoa, mas o Espírito Santo também é uma pessoa. E se é pessoa, está disponível para uma relação. Se está disponível para uma relação, eu posso conversar com ele, me relacionar com ele, ele pode ser o meu amigo, ele pode ir a qualquer lugar. A gente precisa redescobrir o Espírito Santo. Tudo que Jesus fez foi em parceria com o Espírito. Ele foi concebido no ventre da Virgem Maria pelo Espírito. O Espírito estava lá. Pelo Espírito ele viveu, falou, curou, suportou todas as aflições. Pelo Espírito ele se entregou na cruz, como diz Hebreus capítulo 9, verso 14. Pelo Espírito ele foi ressuscitado, como diz Romanos capítulo 1, verso 4. E tendo ascendido aos céus, nos deixou o Consolador. Sabe, queridos irmãos, sem o Espírito Santo não haveria novo nascimento. Lembra da conversa de Nicodemos com Jesus? Nicodemos veio cheio de teologia. Ele era mestre em Israel, formado nos seminários mais profundamente intelectuais. Aí ele vem com aquela conversinha de teólogo, porque teólogo aprende até a dissecar Deus, mas ele não se relaciona com Deus. Se você está achando que você vai entrar no seminário para conhecer mais de Deus, talvez você está fazendo o caminho errado. Você conhece mais de Deus com a porta fechada no seu quarto, em oração. Talvez no seminário se entenda um pouco mais, mas o que nos dá intimidade é a busca pelo Espírito. E é interessante que muitas vezes nós esquecemos que o novo nascimento só é possível quando nós nascemos do Espírito. Nicodemos se aproxima e diz: eu vi que você faz as coisas que você faz, e desculpa estar procurando você assim no turno da noite. Eu talvez não queria mostrar a minha cara. A palavra Nicodemos
é Nicodemos, a cara do povo. Ele tinha vergonha de se implicar. Ele ficava pensando como é que iam olhar para ele junto com aquele cara chamado Jesus. E eu acho que Jesus era tão direto nas suas palavras. Nicodemos, você sabe muito de teologia e está olhando para mim do ponto de vista da causa e efeito. Você viu o que eu fiz, por isso você acha que eu sou. Eu quero te dizer uma coisa: quem não nascer do Espírito não vai ver o reino de Deus. É sobrenatural. No dia que Deus chama o nosso nome e a nossa alma responde, foi a voz do Espírito Santo que nós escutamos. Sem o Espírito Santo, ninguém confessa Jesus como Senhor. Sem o Espírito Santo não há vitória sobre o pecado. Eu disse na semana passada que muitas vezes nós pecamos porque nós não estamos conscientes da presença do Espírito Santo. Da próxima vez que você for pecar, você lembra que o Espírito Santo está bem do seu lado. Porque a grande maioria, talvez a totalidade dos seus pecados, você não cometeria se você tivesse convicção de que você está sendo assistido, por exemplo, pela sua mãe. Você teria vergonha de decepcionar a sua mãe, falando o que você fala, agindo como você age? Pois bem, o Espírito Santo vai com você. E sem o Espírito Santo a gente nunca diz não para o pecado. É Ele que nos capacita e nos dá vitória. Ou o Espírito Santo nos afasta dos pecados, ou os pecados vão nos afastar do Espírito Santo. Mas que isso, ninguém tem progresso na santificação se não for pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ajuda nesse caminho de santidade. Até a minha vontade de buscar a Deus, até o meu desejo de me entregar a Ele, vem em resposta ao Espírito Santo que habita em nós. Mais que isso, queridos irmãos, não há sabedoria e discernimento espiritual sem o Espírito Santo. E como seria a igreja sem dons? Porque os dons vêm do Espírito Santo. Precisamos urgentemente entender quem é o Espírito. E esse é o tema de hoje. Quem é o Espírito? João 14, verso 16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, verso 14. Aliás, capítulo 14, verso 16. Quando a gente vai pensar um pouco mais sobre o Espírito Santo, é muito comum a gente voltar ao Evangelho de João, porque dentre todos os evangelhos, João é o que mais fala sobre o Espírito Santo. Aliás, João é o mais profundo no caráter de divindade. Quando ele apresenta Jesus, por exemplo, a genealogia que ele traz é: no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Ele está apontando o tempo inteiro para o Espírito Santo. E o capítulo 14, que nós vamos ler agora, o verso 16, nos mostra isso. É Jesus falando sobre o Espírito Santo. Aliás, vamos iniciar no verso 15, que diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro. Mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. Outro. Essa palavra outro pressupõe um anterior, o próprio Jesus. Essa palavra grega, ela aponta para outro da mesma essência, da mesma qualidade, é outro como o anterior. Por isso, o Espírito Santo não é uma parte inferior da Trindade. O Espírito Santo não é o que sobrou de Jesus. O Espírito Santo é Deus como Jesus é Deus. Por isso o texto diz que ele é um outro da mesma espécie.
É um outro com o mesmo DNA espiritual. Jesus está dizendo que ele é o outro, porque Jesus é o primeiro. Agora olha como Jesus descreve. Ele é o outro conselheiro. Essa palavra que foi traduzida para nós como conselheiro, é uma palavra que tem diversos significados. Mas talvez o mais próximo significado para nós nesse texto seria de alguém que assume a defesa de uma outra pessoa. Ele dá suporte no dia da angústia. Imagina você que foi preso e não tem quem lhe defenda. Então alguém aparece e não só assume o lugar de advogado de defesa, mas dali para frente lhe dá todo o apoio necessário. Pois bem, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele é aquele que está nos dando suporte. É aquele que está conosco. Você não é uma figura pairando no nada. Ah, eu gosto disso. Porque quando eu leio, por exemplo, Sartre e a filosofia existencialista, eu percebo que eles são desesperadamente perdidos no vazio. Sartre vai dizer que nós estamos no nada. O seu livro, O Ser e o Nada, diz que não há sentido, não há razão, não há propósito, e nós estamos no vazio da existência. Isso nos dá uma experiência de solidão. Mas Jesus chega e diz assim: eu vou pedir ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro. Quantos de vocês aqui já ouviram a voz do Espírito Santo em momentos difíceis? E o Espírito Santo te guiou para os caminhos, porque Ele é o conselheiro. Quantos de vocês, nos quartos escuros da angústia, sentiram a presença do Espírito Santo? Outro dia, eu estava num outro estado, era madrugada, e eu estava dormindo profundamente. De repente eu senti que alguém entrou no quarto. Fui tomado de medo. Porque sempre que alguém se encontra com uma presença tão intensa, a primeira reação é medo. Os discípulos acharam que Jesus era um fantasma. Aí o Espírito diz: sou eu. E o quarto fica cheio daquela presença poderosa. Ele quer nos visitar com frequência. Nós é que não paramos muito para ouvir o que Ele quer nos dizer. Ele é o conselheiro. E esse conselheiro não está conosco algumas vezes. Algumas vezes Ele se manifesta de maneiras claras, como essa que eu acabei de narrar. Mas há uma promessa. O texto continua dizendo que Ele é um outro, Ele é um conselheiro para estar com vocês para sempre. Eu nunca vou estar definitivamente só. O Espírito Santo é o meu ajudador para sempre. Eu tenho segurança. Eu posso abandonar o Espírito e entristecê-lo, mas o Espírito não me abandona. Eu posso querer me distanciar do Espírito, mas o Espírito insiste em nós. Lembra que Adão e Eva foram quem fugiram da presença de Deus e não Deus da presença daquele casal pecador? Para sempre. Quando que você pode contar com o Espírito Santo? Sempre. Que promessa! É Deus à nossa disposição sempre. Sempre. O verso 17 diz assim: o Espírito da verdade
Ninguém chega à verdade se não for pelo Espírito. Ninguém dá-se conta da verdade se não for a atuação do Espírito. Eu já tentei muitas vezes explicar para alguém, mas aquelas pessoas não entendiam, porque as verdades espirituais só são percebidas pelo Espírito. Padre Antônio Vieira vai dizer que a conversão é semelhante a se perceber. Quando finalmente você olha para você mesmo, e você se percebe, descobre quem você é. E aí ele diz que para se perceber, é necessário 3 coisas: espelho, olhos e luz. O espelho é a palavra. Os olhos é o nosso desejo de enxergar. Mas os teus olhos bem abertos diante de um espelho, num quarto escuro, não adianta nada se o Espírito Santo não acender. O teólogo Packer vai dizer que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Muitas vezes a gente não olha para essas luzes que estão aqui, mas a gente enxerga o que está aqui por conta dessas luzes. Nós só discernimos as verdades através do Espírito Santo. E se nós avançarmos mais 2 capítulos, nós vamos ver que a obra do Espírito Santo contempla, inclusive, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se não, veja, capítulo 16 de João, verso 7, que diz assim: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Posso ouvir um amém? Porque o que eu estou dizendo para você é que Deus está em nosso favor, à nossa disposição, com a garantia de que Ele estará para sempre, e Ele é a luz que se põe sobre nós, nos fazendo enxergar todas as verdades. Você precisa mais do Espírito Santo. Você precisa desejar o Espírito Santo ardentemente. Queridos irmãos, nós padecemos de um problema muito grave no movimento evangelical. Algumas igrejas falam demais do Espírito Santo, mas não o conhecem. E outras têm muito conhecimento, mas não falam do Espírito Santo. Então nós temos igrejas que efervescem demais, mas não têm caráter. E igrejas que têm caráter, mas não têm fervor. Igrejas que têm doutrina, teologia, conteúdo, mas o Espírito não atua. Eu não creio que o Espírito Santo de Atos é um e o Espírito Santo de hoje é outro. Eu creio que tudo o que aconteceu, aconteceu pelo poder do Espírito Santo. Aliás, nós seríamos mais justos se nós falássemos que o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, seria Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Porque quem fez tudo o que fez no livro de Atos, não foram os apóstolos, foram o Espírito Santo usando os apóstolos. Esse Espírito Santo ainda é o mesmo. Thomas, então você quer dizer que as curas que aconteciam naquele momento ainda acontecem? Sim. A grande questão da cura é qual o propósito dela. As curas tinham um importante lugar na anunciação, porque elas evidenciavam a presença de Deus.
Eu creio que tudo o que aconteceu em Atos dos Apóstolos está disponível para nós, mas o nosso evangelho não está desfrutando muitas vezes disso que está disponível. O texto continua: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Eu não sei se você percebe Jesus fazendo um jogo de palavras. O Espírito está com vocês, mas estará em vocês. Ele estava se referindo, muito provavelmente, ao Pentecostes, quando o Espírito Santo vem, e não mais está com, mas está em. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo conosco, e ele é com e é em. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu também posso afirmar que ele está nesse lugar. Ele enche a minha vida, mas ele também enche esse espaço. Ele me faz transbordar, mas ele também atua entre nós. Ele é aquele que opera sinais e maravilhas. O Espírito Santo está com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Eu quero que você entenda o que Jesus queria dizer, olhando para esse texto. Porque quem não desfruta do Espírito Santo, vive como órfãos. Como vivem os órfãos? Como vivem os órfãos? Eles acham que não tem com quem contar. Tem uma ausência da perspectiva de pertencimento. Eles não podem dizer: a minha família é essa, eu venho de tal lugar, a minha origem é essa, eu pertenço a esse povo. Há uma ausência de pertencimento. Há uma sensação de desproteção. Quem tem o Espírito Santo, desfruta do Espírito Santo, sabe que tem com quem contar, sabe que agora pertence à família, e sabe que está selado e protegido pelo Espírito Santo. Um bruxo, uma vez, que atingiu o mais alto grau de bruxaria, foi ser condecorado, e naquela cerimônia uma pessoa lhe disse: agora você pode quase tudo. E ele falou assim: por que quase tudo? Aí a pessoa disse: porque você não pode contra aquele povo que ora com os pés para trás, cheios do Espírito. Queridos irmãos, nós precisamos buscar mais o Espírito Santo. Nós precisamos. O Espírito Santo, a Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 8, verso 26, que ele é o nosso intercessor. Ele intercede por nós, diz o texto, com gemidos inexprimíveis. Ele traduz as nossas orações. Sabe aquela oração que você nem sabe fazer porque você não consegue pensar o que é melhor para você, por isso você só chora? O Espírito Santo colhe as suas lágrimas e leva para o Pai, traduzindo-as. Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que está entre a justiça de Deus, a graça do Filho e a necessidade de cada um de nós. A Bíblia diz que ele intercede intensamente. A palavra dá uma ideia de que agoniza de tanto intenso que é. E também diz que é eficaz a intercessão dele. Nós não precisamos de uma intercessora. Só há um intercessor: Cristo Jesus e o Espírito Santo. Não são dois, porque são um. O Espírito Santo, queridos irmãos, é aquele que nos dá a garantia da salvação. Efésios capítulo 1,
é um belíssimo texto que, na minha opinião, resume o Evangelho. Se você quer decorar um texto da Bíblia, decora o capítulo 1 de Efésios. Se um dia você for para um país e você não puder levar a sua Bíblia junto, nem acessá-la de algum lugar, decora Efésios capítulo 1. Porque esse é o texto que fala sobre o trabalho da Trindade. O Pai amou e o Pai escolheu. E o Pai enviou. O Filho se entregou e o Filho redimiu. E o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é o sinal de que nós agora somos de Cristo Jesus. É o selo. É interessante que quando a gente começa a assumir compromissos, a gente começa a assinar. Quanto mais compromissos a gente assume, mais a gente assina. Mas aquela assinatura nossa não significa nada se num cartório alguém não colocar um selo e dizer, é real. É de quem diz ser. Pois bem, o Espírito Santo em mim diz que a atuação na cruz do Calvário por mim é real. Que a morte de Jesus e o sangue dele de fato me alcançaram. Só tem o Espírito Santo. Quem entendeu o Evangelho, e quem entendeu o Evangelho tem o Espírito Santo. Por isso, aqui a gente corrige uma importante questão. Não tem nenhum aqui sem o Espírito. Se não tem nenhum aqui que não tenha se rendido ao Evangelho. Você não precisa esperar ainda por uma outra coisa que o Espírito Santo vai fazer, a não ser enchê-lo dia após dia. Há uma certa confusão, especialmente no meio pentecostal, sobre batismo com o Espírito Santo. E nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas no dia que você de fato foi alcançado pelo Evangelho e houve dentro de você uma conversão, você recebeu o Espírito Santo. Não é uma bênção que lhe vem depois. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o sinal de um compromisso. No dia que eu casei, eu peguei esse sinal e coloquei numa outra mão. E ele agora simbolizava um compromisso, um selo. Em certo sentido, inclusive, uma proteção. Outro dia eu vi uma foto de um jovem com a mão quebrada, toda enfaixada, e a mulher, para garantir que a coisa estava fora de risco, passou uma durex no gesso, para mostrar que ali havia um compromisso. O Espírito Santo em nós é o selo, é a propriedade de Jesus. Quem tem o Espírito Santo é propriedade de Jesus. É inviolável. Isso significa o selo. É autêntico. É a garantia, o anel de noivado, e o nosso noivo voltará para buscar a sua igreja. Eu quero caminhar para o final e dizer para vocês que o Espírito Santo é quem nos dá poder. O Espírito Santo é quem ministra poder em nós. Nós, por nossas forças, não temos poder algum. Eu gosto de imaginar a cena dos apóstolos entrando no templo e um pedinte ali, e eles dizem assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eles tinham? O que eles tinham? O que eles tinham? O Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem autoridade de dizer, levanta e anda. Quem tem o Espírito Santo tem autoridade para repreender.
para profetizar, para exercer os dons, para entrar na presença do Senhor, para repreender muitas vezes os pensamentos que vão assaltando a nossa mente e roubando a nossa paz. Por isso, Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz que o Espírito Santo monta guardas em nossa mente. Um crente cheio do Espírito é um crente que está no poder de Deus. Uma das expressões mais lindas de Atos dos Apóstolos é quando os discípulos estavam orando, e a Bíblia diz que os discípulos oraram, depois eles ficaram cheios do Espírito. Entenda isso, você já tem o Espírito, mas você precisa ser cheio do Espírito. Eu vou repetir isso, é muito importante. Você já tem o Espírito, mas dia a dia você precisa ser cheio do Espírito. O verbo, a conjugação do verbo que Paulo usa para dizer não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, é um ato contínuo. Talvez melhor seria traduzido para nós como continuem se enchendo do Espírito. Dia após dia se enchendo do Espírito. Nós já temos o Espírito, se houve de fato conversão. Mas hoje é o dia de ser cheio do Espírito. Hoje, Deus te trouxe aqui para ser cheio do Espírito. E a evidência disso é a autoridade. O texto diz que os discípulos estavam orando, ficaram cheios do Espírito e saíram para evangelizar com autoridade. Que o Espírito Santo nos dê poder, mas nós não queremos o poder, nós queremos o Espírito. Essa é a nossa busca hoje. Eu lhes apresentei a palavra, e esse período todo vocês me ouviram. Agora resta o Espírito Santo acender a luz e fazer as verdades aparecerem dentro de vocês. É por isso que eu quero orar agora. Quero pedir que o Espírito Santo do Senhor venha. O texto diz que os discípulos estavam orando. É assim que a gente pede o Espírito Santo. Orando. Eu quero desafiar você a ficar como você quiser ficar. Se em pé, sentado, ajoelhado, como você quiser. Não me importa exatamente o que você vai fazer nesse momento. Mas o meu convite para você é para você entrar na presença do Espírito Santo. Nesses últimos minutos dessa reunião, eu queria desafiar você a buscar o Espírito Santo. Quem sabe hoje Deus trouxe você aqui para te dar uma experiência nova com o Espírito Santo. Eu não estou falando de emoção, de choro. Eu estou falando de arrependimento, porque esse é um sinal de que o Espírito Santo está em nós. Eu estou falando de paz e alegria, porque esses são sinais do Espírito Santo em nós. Eu estou falando de manifestação de dons, porque esse é um sinal de Espírito Santo em nós. Deus nos dê mais e mais do Espírito Santo. Quero desafiar você a fechar os teus olhos e a entrar na presença do Senhor. Não sei se você hoje veio buscar alguma bênção, pedir alguma oração, se você está passando alguma necessidade, mas você não precisa de nada mais do que precisa do Espírito Santo. Não há nenhuma bênção que você carece mais do que hoje ser cheio do Espírito Santo. Peça ao Senhor mais e mais do Espírito. Peça ao Senhor mais e mais e mais do Espírito. Jesus, obrigado, Senhor, porque nós queremos que tu estás nesse lugar e o Espírito Santo está em nós e entre nós.
Eu oro, Senhor, para que nesse momento, teu sopro de vida e paz visite nosso coração, Senhor. Eu oro, Senhor, para que tu venha trazendo ânimo, esperança, renovando as forças. Deus, intercede por nós. Espírito Santo, enche esse lugar, Espírito Santo. Vem, enche, Senhor, esse lugar, enche as nossas vidas. Enche as nossas vidas, Senhor. Venha aquecer os corações. Vem com cura em todo o seu poder. Busca mais de Deus. Você precisa de mais de Deus. Deus, dá sabedoria através do teu Espírito Santo. Nós hoje possamos glorificar a Jesus através do Espírito Santo. Oh Deus, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui, mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Diga assim, o que dizer? O que dizer? O que fazer? Sinta a presença do Espírito Santo em você nesse momento. Seja cheio, seja tocada pelo Espírito. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Nós te desejamos outra vez. Nós te desejamos. Faz de novo, faz de novo o teu povo. Mais uma vez. Faz de novo o teu povo. Nós te clamamos. Nós te clamamos, Senhor. Faz de novo o teu povo. Se esvazia e deixa o Espírito Santo te encher. Você possa se esvaziar de todo ceticismo, de toda frieza, de toda lógica de Nicodemos. Que você hoje venha a experimentar o Espírito Santo. Que você possa ser cheio do Espírito Santo. Nós queremos, Senhor. Faz de novo, faz de novo. Vem, Senhor. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui, mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui, mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Você vai dizer assim, faz de novo. Quanto tempo faz que você não sente a presença do Espírito?
Quanto tempo faz que você não é cheio do Espírito? Quando foi a tua última experiência com o Espírito? Clame, faz de novo, Jesus. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Faz de novo o teu povo clama a ti. Uma das palavras menos entendida e mais falada dentre todas as palavras bíblicas, na minha opinião, é a palavra unção. As pessoas falam muito essa palavra, mas não sabem o que significa isso. Como você traduz a palavra unção? Pois bem, os sacerdotes, quando eles entravam no Santo dos Santos, ali tinha incenso sendo queimado o tempo inteiro. E aquele cheiro do incenso ficava nos sacerdotes. E quando eles saíam, o cheiro do incenso era perceptível. O perfume denunciava de que aqueles homens tinham entrado na presença de Deus. O que é unção? Unção é a evidência de intimidade com o Espírito Santo. Quem tem o Espírito tem unção. Que a unção do Senhor possa cair sobre você hoje. Você receba mais e mais da porção dobrada e da unção do Senhor sobre a sua vida. As pessoas lá fora olhem para você e digam assim: eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo que você esteve na presença de Deus. Não sei exatamente porquê, mas há algo diferente. Você foi para a presença de Deus. Você está cheio do Espírito Santo. Essa é a unção. Será que você pode dizer: faz de novo? Faz de novo. Aleluia! Aleluia! Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor! Faz de novo. Faz. Mais uma vez, faz de novo, Senhor. Faz de novo. Mais forte, diga isso. Fica de pé e diz isso. Mas diz com todo o seu coração. Faz dessa canção sua oração. Eu quero mais do Espírito. Eu desejo mais do Espírito. Eu quero conhecer mais do Espírito. Eu quero experimentar mais do Espírito. Eu quero a consciência de que Ele é o ajudador. E estará conosco para sempre. Para sempre. De novo o seu povo. Faz de novo, faz de novo, o seu povo clama a ti. Mais uma vez, faz de novo, o teu povo clama a ti. Obrigado por essa noite, Senhor Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Faz algo nessa igreja. Desperta-nos, Senhor. Batiza-nos com os Teus dons. Nos dar autoridade, poder para pisar serpentes, escorpiões, para evangelizar, para testemunhar diante dos homens com unção. Nós estamos na Tua presença, Senhor. Espírito Santo, continua conosco. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada do nosso Senhor Jesus Cristo
Que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Uma boa volta para casa.